hoje é sobre a autobiografia da Rita Lee. Esse livro foi publicado pela editora Globo Livros e eu achei incrível tanto a capa quanto a contracapa. O que eu achei interessante em relação à escrita é que o livro foi escrito pela própria Rita Lee, você não teve nenhum ghostwriter, apesar que ela faz uma brincadeira dentro do livro, que eu vou até mostrar pra vocês. Então aqui você tem um fantasminha com um balãozinho, que é lembrando a autora sobre uma determinada situação que ela está narrando. A memória dela falhou naquele momento, ou ela não contou direito, ficou faltando alguns detalhes, etc. E aparece esse balãozinho com esse fantasminha com a informação correta sobre um determinado assunto. Então eu achei isso bem interessante e fica como uma piadinha, digamos assim, dentro do livro. Primeiro que esse livro ele não foi escrito para os críticos e sim para os fãs da autora, porque ela não segue nenhuma norma, nenhum padrão para agradar críticos. Na verdade, isso nunca foi a intenção da Rita em relação à sua carreira, né? Agradar críticos. Muito pelo contrário, ela tem muitos inimigos críticos. Essa é a questão. O livro ele não segue uma ordem cronológica. Ela começa falando sobre a infância dela, sobre o casarão onde ela morava com os pais aqui na Vila Mariana. Enfim, ela era, né, minha vizinha praticamente, eu moro ao lado da Vila Mariana. Então ela começa falando sobre a infância dela, mas chega um momento que ela já está falando lá dos mutantes, de repente ela volta para a infância, de repente ela começa a contar uma situação pelo qual ela já era casada, já tinha os filhos dela, então não tem uma ordem certinha, de acordo com a memória da autora. Eu acho que ela quis fazer uma coisa cronológica, mas não conseguiu. Descobri que eu e a Rita somos muito parecidas astrologicamente, porque ambas temos ascendente em Aquário e Lua em Virgem, mas ela é capricorniana e eu sou escorpiana. E esse ascendente em Aquário, gente, é por isso que a gente é porra louca. É por isso. A gente é porra louca, mas a gente é limpinha, porque temos Lua em Virgem, então fica tudo certo. Eu não tenho como dizer muitas coisas sobre esse livro, porque senão eu irei estragar a leitura de muitos, certo? Porque tem muita coisa interessante nesse livro que dá vontade, sim, de falar situação por situação. É um livro que ela conta muito sobre a infância dela, sobre as pessoas que a rodeavam, tanto o pai, a mãe, as duas irmãs, uma outra irmã que meio que foi adotada pela família, enfim. Ela fala com muito carinho dessas pessoas, ela fala também com muito carinho de artistas que conviveram com ela durante anos. Por exemplo, Hebe Camargo, que foi uma pessoa assim que, pelo que ela relata aqui, salvou ela algumas vezes das maluquices dela. Uma vez ela conta que ela estava, acho que na Praça da República, jogada no chão, drogada. A Hebe passou de carro, enrolou ela no cobertor e levou para casa, deu banho, deu sopinha e falou que se a próxima vez ela encontrasse a Ritinha nessa situação, ela iria interná-la num hospício. Fala com muito carinho da Hebe Camargo, do Nelson Motta, do Raul Seixas, do Cazuza, da Elis Regina, que foi uma grande amiga, e sobre Ney Matogrosso. E tem uma história curiosa sobre Ney Matogrosso. O marido dela, que é o Roberto de Carvalho, ele era guitarrista do Ney Matogrosso, ela acabou, né, roubando o guitarrista dele e se casou com ele, e eles vivem juntos até hoje, e é o pai dos 3 filhos dela. E ela conta que antes, né, o Ney Matogrosso, para quem não sabe, ele tinha uma banda chamada Secos e Molhados, que é um ícone do rock nacional, né, virou até cult hoje em dia. E eles se pintavam, né, o rosto de branco e preto. E o Kiss, sim, aquela banda Kiss, imitou os Secos e Molhados. E ela conta essa história aqui no livro, é bem interessante. Uma outra história também que eu achei incrível é que ela foi num show do Alice Cooper. Eu acho que foi no Brasil esse show, eu acho, não tenho certeza. Mas ela foi num show do Alice Cooper. Foi no show assim, como fã mesmo, ficou lá de pertinho e tal. E aí que o Alice Cooper entra no palco com uma cobra, com uma jiboia, que é a capa do disco Killer, se eu não me engano. E ele começa a maltratar a cobra no palco. O que a Rita Lee faz? Ela sequestra, ela pega,
tanto aquela jiboia do palco como uma outra e leva pra casa, ela adota as duas. E aí você tem a história das duas jiboias, que é muito engraçada, gente. É só a Rita pra fazer umas coisas dessa. Tem uma outra situação também que eu achei bem chocante, que foi na época da ditadura militar, que ela foi presa grávida. E quem, digamos que salvou ela da prisão e a criança, porque ela estava perdendo a criança, foi a Elis Regina. Então uma história bem bonita, bem comovente, que ela conta que ela foi presa por conta de drogas. Porém, ela jura de pé junto que não tinha droga no apartamento dela porque ela estava grávida e ela não usava nem Coca-Cola, ela não tomava nem Coca-Cola durante a gravidez. Mas aconteceu um julgamento que uma mãe desesperada foi atrás dela pedindo para ela ir no júri, porque o filho dela, o filho dessa mulher acabou morrendo num show da Rita Lee que ela estava fazendo com os Mutantes. Ela até se recorda dessa época, o cara tomou um tiro e a mãe queria saber se esse tiro aconteceu fora onde estava acontecendo o show ou dentro. E a Rita falou que foi dentro, né? Só que o policial que atirou disse que não. Então ela acredita que ela foi presa por conta disso. Depois que ela saiu desse júri aqui depondo, né, a favor da mãe, do rapaz e tal, e contra o policial, óbvio que eles acabaram querendo encontrar alguma coisa para prendê-la. Ela fala muito sobre a liberdade feminina, fala muito sobre a liberdade sexual, né, em relação às mulheres. Ela quebra muitos tabus, ela sempre fez isso com a própria música, e isso é uma coisa própria da Rita Lee. Mas o que eu achei muito interessante é toda a vida espiritual dela. Apesar dela ser de uma família muito católica, quer dizer, de uma mãe muito católica, e de um pai maçom que acreditava em disco voador, você já sabe mais ou menos para quem que a Rita puxou, né? Já dá para ter uma noção. E, gente, ela tem histórias incríveis com o pai dela, que eu não vou contar, que é para não estragar a leitura. É que ela tem um pai que ele é militar, então ele tem toda aquela questão da educação rígida com os filhos e tal, mas tem duas cenas, duas situações aqui, gente, que não tem como não rir e não falar assim, esse pai e essa filha são idênticos, assim. Ela comenta sobre a saída dela dos Mutantes, a época que ela era dos Mutantes, como que começou a carreira dela. Ela é daquela menina que tinha muito medo de palco, que já fez xixi em cima do palco tentando tocar piano e etc, né, para realmente virar a Rita Lee que nós conhecemos. E todas as dificuldades, a falta de grana que tinha naquela época, enfim, ela vai contando todo esse processo no decorrer da leitura e é uma leitura extremamente gostosa. Gente, eu li esse livro aqui em 2 dias e eu sou muito fã da Rita. Muito fã, desde muito pequena. Acho que a primeira vez que eu escutei Rita Lee foi lá em 84, 85, mais ou menos nessa época. Eu já virei fã dela nessa época, então eu sou muito apaixonada. O livro, ele traz também muitas fotos, tanto da infância da Rita. Eu achei essa foto aqui incrível, gente. Cadê? Cadê a foto do batizado? Olha a roupa que... Olha isso! Essa aqui é a irmã mais velha, a irmã do meio e a Rita aqui, gente. Olha essa roupa de batizado. A Rita criança. Aqui ela colocou algumas fotos do pai. Esse jipe aqui, que tem toda uma história também com esse jipe. Primeira comunhão da Rita. Isso que eu achei interessante porque ela não tem uma religião específica, mas ela vai muito para o catolicismo e vai muito para essa área mais esotérica. Ela batizou todos os filhos dela na igreja católica, na mesma igreja que ela fez aqui a primeira comunhão dela. Ela batizou todos os filhos dela. Ela tem uma devoção muito grande por Nossa Senhora, tanto que tem até uma foto aqui de Nossa Senhora. Ó, aqui fotos da mãe dela, olha que linda. Aqui a mãe e o pai no casamento. Aqui tem algumas fotos da época do Mutantes e aqui tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a mãe dela colocava em cima da televisão. Quando a Rita ia aparecer na TV, alguma coisa assim, a mãe sempre colocava a imagem de Nossa Senhora. Então aqui você tem várias fotos, essas fotos da Rita eu acho linda.
Essas fotos da Rita eu acho linda. Essa aqui ela com o pai, aqui ela nos Mutantes. Essa foto aqui é incrível, bem esotérica. Muito linda essas fotos. Aqui você tem a foto do batizado do primeiro filho dela, que foi batizado pelo Gilberto Gil. Aqui. Foto dela com o marido. Foto dela com os filhos e o marido. Ai, gente, ela tirou uma foto com o meu ídolo também, que eu nem acreditei aqui, ó, ela com o David Bowie, o Raul. Gente, incrível. E aqui tem muitas e muitas outras fotos. Você tem até receitinha para como deixar os seus cabelos loiros de acordo com os anos 60. Bem interessante a receita. Ela fala bem de muita gente no livro, mas ela também fala mal de muita gente. Tem uma situação aqui, gente, com o Roberto Carlos, que assim, eu já não gostava do Roberto Carlos, eu nunca gostei desse cara. Sempre achei ele assim, um metidinho, playboyzinho, e desculpa se você ama o Roberto Carlos, mas eu não suporto esse cara. E nossa, Rita, né, aqui ela coloca o nome dele bem escancarado mesmo, e aí eu tive certeza do caráter da pessoa, sabe? Que, ai... Não que ele seja uma pessoa ruim, mas é aquela pessoa não me toque, eu sou famoso, eu sou o rei, né? É típico de pessoas, enfim, né? E algumas pessoas, assim, ela coloca apelidos carinhosos para não entregar. E tem algumas pessoas que ela coloca apelidos carinhosos, mas você se toca, né, de quem é a pessoa. Como, por exemplo, eu vou ter que ler esse trechinho para vocês, ok? Se chama Prima Problemática, né? Só que assim, a gente já sabe de quem que ela tá falando e eu achei ótimo, porque eu dei muitas gargalhadas com essa questão. Então aqui ela vai contar a história de quando ela se matricula aqui na Domingos de Moraes, pertinho de casa, numa escola de karatê. Ela, né, na época dos Mutantes ainda, decidiu, né, todos decidiram se matricular nessa escola de karatê. E ela fala o seguinte: acabei de lembrar uma pérola de quando os Mutas elegeram Bruce Lee o herói da vez e nos matriculamos na Academia Ito de Karatê na Domingos de Moraes. Tudo ia bem até uma prima, recém-chegada não lembro de onde, também se matriculou na mesma academia. Eu sei que La Belíssima, é o apelido que ela colocou aqui para a prima, vou chamá-la assim para não ser processada por assassinato de reputação. Além de comer os primos e todos os alunos, também seduziu nosso professor de karatê, que, desesperado de paixão, abandonou mulher e filhos, entrando para a série Onde Eu Estava com a Cabeça. Nessas, meu sonho faixa preta foi só até a amarela. Logo depois do escândalo, a academia fechou. O mais hilário dessa história foi descobrir que hoje a La Belíssima é monja pura, radical, dessas que mudam o nome, raspam a cabeça, usam batina marrom e pregam castidade. Adoro ex-vedetes convertidas. Gente, eu chorei de rir, né, nessa parte, porque todo mundo sabe de quem que ela tá falando, né, gente? Todo mundo sabe do passado, ela é prima dos ex-mutantes, né, do Arnaldo e do outro lá, esqueci o nome. E, gente, adoro ex-vedetes convertidas. Amei essa parte. Eu ri muito. E tem outras, assim, que não dá, o vídeo vai ficar gigantesco e, enfim, vocês vão acabar perdendo, né? Vai perder a graça da leitura, que, gente, cada capítulo, cada virada de página é uma surpresa que a Rita te dá. E tem as histórias trágicas, né? Drogas, né, a questão das drogas na vida da Rita, ela mesma se internou várias vezes, ela só realmente parou de usar drogas depois que a neta nasceu, isso já tem 11 anos, então são 11 anos que a Rita está limpa. Toda a questão de sexo, drogas e rock and roll você encontra aqui nesse livro. E eu achei muito bonito a forma que ela terminou a autobiografia, que ela não se arrepende de absolutamente nada. E que as questões das drogas, dos problemas de saúde, dos acidentes que ela teve, para quem não sabe, ela teve um acidente muito grave por conta de droga, muito grave mesmo, que ela teve que reconstruir praticamente o seu rosto todo, que ela caiu de uma altura de 15 metros. E não é só isso não, história trágica dessas de acidentes é desde a infância, não sei como que essa mulher tá em pé
ainda, porque ela já... Enfim, vocês precisam ler essa autobiografia que é incrível. No final do livro, ela coloca toda a discografia, desde o primeiro disco, que foi em 66, chamado 6, depois Os Mutantes em 68 e assim por diante. Então aqui você tem toda a discografia da Rita. Eu amei muito ler esse livro, como eu disse, eu li em 2 dias. E a Rita irá lançar um outro livro que já está em pré-venda na Amazon. Vou deixar o link para vocês, tanto deste livro quanto do novo livro da Rita, que se chama Drops, e é um livro de contos. Só que essa é a única coisa que eu sei, é um livro de contos. E eu quero muito tentar uma tarde de autógrafos, né? Porque eu quero que ela assina tanto esse quanto o outro livro, quem sabe um disquinho, né? Não sei se rola. Mas eu quero muito, porque eu sou muito fã dessa mulher, gente, muito fã. E lá no finalzinho do livro tem um capítulo que ela fala o seguinte: envelhecer com bom humor, uma boa dose de sarcasmo, não é para maricas. Sempre dei mais valor à dignidade de uma Hilda Hilst do que aquelas em busca da fonte da juventude, que não percebem o tempo como aliado da feitiçaria feminina. Amei, gente. Aqui tem uma foto da Rita escrevendo a sua autobiografia. Rita abandonou os palcos, acho que o último show que ela fez, deixa eu ver aqui, foi no dia 25 de janeiro de 2013, que foi o aniversário de 459 anos da cidade aqui de São Paulo, lá no palco Anhangabaú. Foi o seu último show, que ela até se cobriu com a bandeira do Brasil. E ela realmente decidiu se aposentar, ela já tá com 70 anos ou um pouco mais, não me recordo. E eu achei muito bonito, agora que ela se aposentou, ela se dedicar à escrita. Ela tá escrevendo músicas ainda, claro, né? Nunca irá parar de escrever. Mas eu achei bacana ela, digamos que, encerrar a carreira dela escrevendo a sua própria autobiografia. Eu acho que nada melhor do que a pessoa, né, escrever a sua própria história, do que deixar para outras pessoas escreverem, né? Porque às vezes aumenta um ponto ali, um ponto aqui, né? E eu não sou uma pessoa muito fã de ler biografia. Eu não sou, gente. Eu tenho 4 biografias na minha casa. Eu tenho a biografia da Rita, eu tenho a biografia da Clarice Lispector, tenho a biografia do Tolstói e tenho o Diário de Anne Frank, que seria uma biografia, porque eu não li Diário de Anne Frank ainda, então não sei muito bem. Mas são somente essas biografias que eu tenho aqui na minha casa, pelo que eu me lembro. Eu acho que são somente essas. E é isso, gente. Fica a dica de um livro maravilhoso. Se você é fã, se você gosta da Rita Lee, fica a dica. E se você gosta mais ou menos, tal, é um livro muito bacana para você se divertir. E é aquele tipo de livro que eu quero reler, porque rolou uma... Como é que eu posso dizer aqui? A vida da Rita, no quesito espiritual, é muito parecido com o meu. Muito parecido. E foi bacana ter lido a questão da espiritualidade dela, desde a infância até hoje. Como mudou. Como a nossa vida espiritual muda de acordo com a nossa maturidade. Então, antes de eu ler esse livro, enfim, eu estava numa situação meio indecisa, meio complicada em relação à minha questão espiritual. E esse livro aqui, meio que ele abriu, assim, os horizontes, sabe? Eu consegui entender essa questão da maturidade. Eu acho que eu tava me julgando muito. Mas a gente muda, né? Nós vamos mudando. A gente não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Nós não somos mais aquela pessoa de 3, 5 anos atrás. Quanto mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Só que tem coisas que ficam. Tem coisas que desde a sua infância você leva até a sua morte. Você pode negar certas coisas, mas você leva aquilo com você. Então, isso foi o que a Rita me ensinou, né? Foi o que eu aprendi lendo este livro. A gente sempre aprende alguma coisa lendo algum livro, mas esse livro ele me tocou muito nessa questão realmente espiritual. Tirando as gargalhadas, a minha cara de choque em ler algumas coisas, essa questão espiritual realmente foi muito forte, foi muito marcante e valeu muito a leitura só por conta disso,
por eu ter aprendido a lidar com essa questão espiritual. Eu acho que foi isso, eu aprendi a lidar de uma forma mais tranquila, mais leve, sem ficar me autocriticando, que é o que estava acontecendo. Então, foi isso, gente. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link da Amazon para a compra, tanto da autobiografia quanto do novo livro da Rita, chamado Drops. E vocês comprando por esse link, vocês também ajudam o canal. Compartilhe esse vídeo, dê joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!